Então, gente, continuando aqui, vamos ver mais um exercício, último, aí, vamos ver aqui para 2019, a respeito do problema da escolha do consumidor, suponha um consumidor com a seguinte função de utilidade, sendo R$10 ou unidades monetárias o preço de cada bem, e 400 unidades monetárias a renda do consumidor, sendo assim, marque a alternativa correta. Aí está lá 5 itens, dá uma olhada nos 5 itens, mas vamos ver o item A. Essa equação não pode representar uma função utilidade, devido aos expoentes maiores que 1, o que vai contra o princípio econômico da utilidade marginal decrescente, né? Aí primeiro a gente pode ver isso intuitivamente, né? Os termos aí da função utilidade que possuem expoente maior que 1, eles estão com um sinal negativo na frente, o que significa que eles seriam males, né? E com relação a males não tem restrição com relação à utilidade ser crescente ou decrescente. Por o male, a utilidade é negativa, e aí pode ser negativa de forma crescente ou decrescente. Mas no caso, esses dois termos, o x e o z, eles têm um outro termo aí na função de utilidade, né? A utilidade depende de x no sentido de que a expressão ali está 20,5x menos meio x ao quadrado. Então, o x é um bem ou é um mal? Para saber disso, a gente tem que ver a utilidade do bem, né? Mas então, vamos fazer matematicamente. Se a gente derivar a função utilidade em relação a x, a gente chega nessa expressão aí. O que indica essa expressão? É a utilidade marginal do bem x, né? É quanto que varia a utilidade total dada a variação do bem x. E com base nessa expressão, a gente está vendo que, por exemplo, se x é pequeno, menor que 20,5, então a utilidade de x na margem é positiva, vai dar maior que zero. Se x for 10, a quantidade consumida de x for 10, então na margem a utilidade do bem x vai ficar 20,5 menos 10, que daria 10,5. Ou seja, o bem x tem utilidade crescente, né? E se derivar de novo, para ver a derivada segunda seria menos 1. Então a utilidade total cresce a taxas decrescentes, está certo, né? O fato do expoente ser maior que 1 não quer dizer que a utilidade cresce a taxa crescente, mas isso porque tem o sinal de menos ali no menos meio x ao quadrado. Se fosse mais, aí essa função não seria uma função utilidade, né? Pois a utilidade total iria crescer a taxas decrescentes. E se fizer a mesma conta para o z, para o y, né? A gente tem que a utilidade total, a utilidade na margem é meio, ou seja, é crescente, quanto mais ele consome de y, maior o nível de utilidade dele, mas se derivar de novo vai dar zero, e aí está certo, né? Ela cresce de forma constante com y, o que não nega o princípio da utilidade marginal decrescente. O que negaria seria se fosse a derivada primeira positiva e a derivada segunda positiva. Aí a utilidade total cresceria a taxas crescentes, isso não pode. E para achar a utilidade marginal de z, a expressão seria essa. Aí da mesma forma que para x, a utilidade marginal de z depende da quantidade consumida de z. Até uma certa quantidade, z gera utilidade para esse consumidor. Mas a partir de um certo nível de quantidade demandada do bem z, esse bem passa a gerar desutilidade para esse consumidor, né? Mas de qualquer forma, se a gente derivar de novo essa primeira derivada, a gente vai ver que vai dar um valor negativo. Então a utilidade cresce a taxa decrescente. Então essa equação pode representar uma função utilidade. Então, falso, o item A. Tá? Essa equação não pode representar uma função utilidade? Falso, ela pode representar. Aí vamos ver o item B. Tá lá, os de bem x e z são males para este consumidor. Aí é pegadinha que eu estou chamando a atenção, porque tem um sinal negativo ali, você vendo a função utilidade, você vai ver menos meio x ao quadrado. Como tem menos o sinal negativo na frente do x e do z, parece que ele é male, né? Só que tem outro termo ali da equação que é positivo. Em relação a x é 20,5x menos meio x ao quadrado. Mas tem essa expressão em positivo aí. Então o bem x e o bem z é um male ou é um bem? Bom, para saber disso é só
a gente vê como que varia a utilidade total dada a variação do consumo do bem. Isso é a utilidade marginal, é a derivada da função utilidade U em relação a x. E é a expressão que a gente já viu antes, 20,5 menos x. Isso aí é positivo ou negativo? Depende do valor de x, depende da quantidade demandada do bem x. Para x até 20,5, esse bem x gera utilidade para o consumidor. Para qualquer valor de x maior que 20,5, ele passa a gerar menos, ele passa a diminuir a utilidade do consumidor. A utilidade na margem se torna negativo. Mas um bem malha é um bem que só diminui a utilidade. Esse bem X aí, ele gera utilidade até certo momento. É o caso lá de alimentos e bebidas que a gente viu, né? Você está com sede, está com fome, vai comendo. Até um certo momento isso vai te gerando utilidade. A partir dali passa a gerar desutilidade, né? Sua utilidade total passa a diminuir. Então não tem absurdo nenhum, né? Isso com relação ao bem X. Com relação ao bem Z é a mesma situação. Depende da quantidade, a utilidade na margem do bem Z depende da quantidade consumida do bem Z. Né? Até uma certa quantidade, aproximadamente 10 ali, se não me engano, de unidades consumidas do bem Z, esse bem vai gerar utilidade para o consumidor. Acima dessa quantidade, passa a gerar desutilidade para o consumidor. Mas isso quer dizer que o Z é um malha? Não, ele só é um malha a partir de certo ponto. Até esse ponto ele gera utilidade para o consumidor, então não é um malha. Então X e Z não são malhas. Então falso item B. Aí vamos ver o item C. Um aumento de renda levaria este consumidor a aumentar o consumo apenas do bem Y, né? E aí, em relação a esse nível de renda de 400 aí, né? A gente já viu no item anterior que X e Z, eles são bens desejados pelo consumidor até certo nível. A partir daí, eles passam a gerar desutilidade. Então, fatalmente, o consumidor já não consumiria o bem X e Z além de uma certa quantidade. Se é assim, então, aumentando a renda do consumidor, ele só vai consumir o bem Y. Então, intuitivamente, dá para resolver essa questão. Mas aí vamos ver matematicamente, né? A gente tem o lagrangiano, né? É a função utilidade menos a restrição orçamentária, né? E aí deriva em relação a x, a derivada é fácil, igual a zero, isola o lambda. Deriva em relação a y, o lagrangiano em relação a y, oh meu Deus, olha, está errado. Aqui é lagrangiano, calma aí. Aqui é o L de lagrangiano. L. Então, derivo lagrangiano em relação a x igual a zero, isolo o lambda. Derivo lagrangiano em relação a y igual a zero, isolo o lambda. E derivo o lagrangiano em relação a z igual a zero e isolo o lambda. Aí vamos igualar o primeiro lambda com o segundo lambda. Daí a gente já tira a quantidade consumida de x, que é 20, está dado, né? Então o consumidor não consome nada mais, nada menos, ele consome x, igual a 20. Se a gente igualar o terceiro lambda com o segundo lambda, a gente chega na quantidade consumida de z, que está dado também. Sendo assim, a única variável que muda para esse consumidor é a quantidade consumida do bem y, né? E sendo assim, o que a gente tem? Que a restrição orçamentária do consumidor, em geral, é assim, substituindo os valores, a única variável, a única incógnita fica sendo y. E resolvendo a equação, a gente tem que y é igual a 10, né? Mas isso dado o consumo de x igual a 20 e z igual a 10, que está fixo para esse consumidor. Sendo assim, a cesta ótima consumida ficaria sendo a cesta 20, 10 e 10. Mas a questão faz referência à variação do consumo dada a variação da renda. Como a gente está vendo que o bem x e o bem z já são valores fixos, então aumentando a renda, esse consumidor só aumentaria a quantidade consumida do bem y, né? Então, verdadeiro, item C, né? E aí, vamos ver. Então, A está falso, B está falso, C está verdadeiro. Vamos ver o item D. Para este consumidor, a cesta x, y, z igual 15, 15, 15, 15 unidades de cada bem, é preferível a cesta x, y, z igual 5 unidades de cada bem. E aí é interessante esse item, né? Pegadinha. Muitas pessoas aí podem sair afirmando que mais é melhor.
E daí que é subjetivo, não obrigatoriamente. Existem os bens que são males. E como a gente já viu nos itens anteriores, esses bens aí, eles são bens até uma certa quantidade consumida de cada bem. Mas a partir daí ele se torna um male. E daí que sair consumindo cada vez mais é melhor? Não, né? Não obrigatoriamente. Nesse caso aí é um caso que não. E é fácil calcular, só a gente vê o nível de utilidade desse consumidor, por consumir 15 unidades de cada bem, daria só fazer a continha ali, só substituir os valores na função utilidade, a gente alcança o nível de utilidade que esse consumidor obtém por consumir 15 unidades de cada bem. E o nível de utilidade que ele obtém por consumir 5 unidades de cada bem. E daí que o nível de utilidade consumindo 5 unidades de cada bem é 1.470, que é maior que 1.335. Então, para esse consumidor, a cesta formada por 5 unidades de cada bem é preferível à cesta formada por 15 unidades de cada bem. Não tem absurdo algum, né? O que você pode achar estranho é, não, então se esse consumidor sair ganhando dinheiro, ele não vai comprar nada além de 5 unidades? Ele vai comprar, só que ele não vai comprar cestas assim. A gente já viu em questões anteriores, né? Na verdade, ele vai chegar a comprar no máximo 20 unidades de X e 10 de Z. Todas as outras quantidades compradas vai ser só do bem Y. Então, aumentando a renda, esse consumidor tende a aumentar só o consumo do bem Y e bem X e Z, no máximo vai ser 20 unidades de cada um. De qualquer forma, a cesta 15, 15, 15 não é preferível a cesta formada por 5 unidades cada bem. Então, item D, falso, tá? E daí, concluindo, o item E seria todas as alternativas acima estão erradas, mas a gente viu que a cesta C, que o item C está correto. Então, o correto é o C, tá certo? Mas, enfim, exercício. Aí vamos parar por aqui, chega de exercício, né? Tem outras questões de prova e lista de exercícios. Vocês façam, se tiver dúvida é só falar comigo. Mas... se cair uma questão na prova, ela cai com uma função assim simplesinha de derivar, não precisa ficar temeroso com a matemática, tá? Mas aí vamos seguir a matéria. Só que para seguir a matéria temos que lembrar o que a gente viu antes de fazer os exercícios, né? A gente estava falando da curva preço-consumo, né? Que é a relação entre quanto que varia a quantidade consumida de um bem, dada a variação do preço de um ou de alguns bens, né? E o comum é a gente ter a relação de quanto menor o preço de um bem, maior a quantidade demandada desse bem. E isso nos leva ao conceito muito importante aqui na economia em geral e na microeconomia em particular, é o conceito de curva de demanda individual, né? E essa curva de demanda, ela representa o quanto que um consumidor qualquer, eu, você ou qualquer outra pessoa, deseja comprar de um determinado bem. Mas para a gente desenvolver ou derivar essa curva, a gente tem que ter em mente que ela vem do problema de otimização restrita do consumidor. É o consumidor buscando a máxima satisfação dada a sua restrição orçamentária. Ele aloca a sua renda entre diversos diferentes bens, né, de forma a otimizar a sua situação. E daí que a sua demanda pode mudar, tanto por variação na sua renda, falamos sobre isso, variação do preço do bem ou de outros bens, já falamos sobre isso, ou também no seu padrão de preferência. No caso aqui, para falar da curva de demanda individual, a gente pressupõe que tudo mais está constante, estável, fixo, né? Então, o padrão de preferência do consumidor está dado. As coisas que você gosta, você continua gostando. A sua renda monetária está dada. Não aumenta nem diminui. O preço dos demais bens também está dado. Está tudo mais constante. A única coisa que a gente vai considerar aqui é o impacto da variação do preço de um determinado bem X sobre a quantidade demandada desse bem. Tá certo? Mas em 14 minutos, vamos parar por aqui e continuar no próximo vídeo.